Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, com a aula de estudos regionais, certo? Então, semana passada, vocês fizeram a avaliação, né? Nós tivemos aula e vocês fizeram a avaliação sobre as regiões do Brasil e, mais especificamente, a gente viu os estados e capitais do Nordeste, que é a nossa região. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso estado. Então, o nosso estado é o estado do Ceará, certo? Então, vocês estão visualizando aí a bandeira do nosso estado, o brasão do nosso estado e o lema, que se chama Terra da Luz. Estado do Ceará, conhecido como Terra da Luz. E esses são a bandeira e o brasão. Pronto, então esse pontinho vermelho no mapa, vocês estão vendo aí, é o nosso estado do Ceará. Então, aí é o Brasil, né, o nosso país, e está destacado aí o Ceará. Então, esse é o nosso estado. Esse é o estado em que todos nós moramos. Aqui, mais de perto, aqui representa só o estado do Ceará, né? Aqui vocês viram o Ceará localizado no mapa do Brasil. E aqui vocês estão vendo só o Ceará, certo? Então, o Ceará é uma das 27 unidades federativas do Brasil, ou seja, é um dos 27 estados do Brasil. Está situado na região Nordeste, como a gente já viu, e ele tem limites com o Oceano Atlântico ao norte e ao nordeste, e Rio Grande do Norte, Paraíba a leste, e Pernambuco fica ao sul, ok? Então, a capital é o município mais populoso, é Fortaleza, né? Que é a sede da região metropolitana de Fortaleza. Então, RMF significa Região Metropolitana de Fortaleza. Então, no nosso estado, a gente tem outras cidades importantes, né? Que fazem parte da região metropolitana, que são Juazeiro, o Crato, que faz parte da região metropolitana do Cariri. Tem Sobral, que tem a sede na região metropolitana de Sobral. Tem Itapipoca, na região norte, e Iguatu, na região centro-sul. Então, essas são algumas cidades que são importantes aqui na região metropolitana. O estado, né, do Ceará é conhecido nacionalmente pela beleza do litoral, as suas praias, né, seus mares. É conhecido também pela nossa religiosidade. É muito famosa também por ser berço de talentos de humor, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a jangada ainda é muito comum. A jangada é um tipo de barco que fica exposta nas praias da costa, né? E é considerada um dos maiores símbolos do povo e da cultura cearense. Então, o Ceará, ele concentra 55% de toda a caatinga do Brasil. A caatinga é um tipo de vegetação que pertence ao nosso estado, certo? E pertence aqui à região Nordeste, Sudeste, e está completamente inserido na sub-região do Sertão. Então, o Ceará é a terra de escritores famosos como José de Alencar, Raquel de Queiroz, Patativa do Assaré, Juvenal Galeno, a terra de Dom Helder Câmara, de Clóvis Bevilacqua, de Castelo Branco e de Padre Cícero, né? O cearense do século, Padre Cícero, que representa muito bem a religiosidade do nosso estado e principalmente de Juazeiro do Norte. Então, o Ceará também revelou pessoas importantes, humoristas conhecidos nacionalmente e até internacionalmente, como Chico Anísio, Renato Aragão e Tom Cavalcante. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cultura do nosso estado. Então, o governo do Ceará criou a primeira Secretaria Estadual de Cultura do Brasil. Então, em 1966. Então, quem criou a primeira Secretaria de Cultura foi o Ceará, certo? A instituição organizava a cultura cearense, auxiliava as instituições particulares na manutenção das tradições da cultura da nossa população.
E aqui vocês estão vendo a jangada que eu falei agora há pouco, né? Que representa muito bem o nosso estado. É um dos símbolos do Ceará. A nossa cultura tem como base, essencialmente, as culturas europeias. Recebeu muita influência dos europeus, porque foram os nossos colonizadores, né? Foram os primeiros exploradores que chegaram aqui, foram os europeus. Mas também tem uma forte tradição sertaneja, e recebe uma forte influência ameríndia dos índios, porque viviam aqui e já produziam diversos tipos de artesanato, né, a partir dos vegetais, como o cipó, a carnaúba e tecelagem. Então, essa forma de trabalho de artesanato dos índios influenciou bastante a nossa cultura e o nosso artesanato. Vamos falar um pouquinho sobre o humor, né? O Ceará se tornou conhecido nacionalmente e até internacionalmente como berço de talentos humorísticos, né? Pessoas muito importantes que são conhecidas como humoristas conceituados. A gente tem aí como exemplos o Chico Anísio, o Renato Aragão, que é o Didi, né, dos Trapalhões, o Tom Cavalcante, o Tiririca. Temos também o Tirulipa e tem a Luana do Crato. Tem vários humoristas aqui na nossa região que se destacam. E na nossa literatura, a gente vai falar aqui sobre um dos escritores mais famosos, que tem inclusive um teatro com o nome dele lá em Fortaleza, que é José de Alencar. É um famoso escritor cearense e principal nome do romantismo brasileiro. Ele escrevia romances. E lá em Fortaleza ele tem esse teatro aí, ó, que vocês estão vendo. Um teatro muito bonito, muito bem preservado, que faz parte do patrimônio nacional da nossa literatura, da nossa cultura. E na música, vamos conversar sobre a música. A nossa música, né, é o gênero musical mais conhecido, mais identificado, aquele que mais representa o Ceará é o forró, né? Quem não conhece um forrozinho? Então, o forró tem variadas formas aqui no Ceará, mas é muito conhecido o tradicional forró pé de serra, que começou nos anos 1940, pelo cearense Humberto Teixeira, e formou uma famosa parceria com o Luiz Gonzaga, que criou o Baião, né? Conhecido também como o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Embora Luiz Gonzaga não seja cearense, né? Ele é pernambucano, mas ele tem uma forte influência na nossa música, na nossa cultura, no nosso forró aqui no Ceará. E a nossa religiosidade. Vamos falar sobre a religiosidade do Ceará. Quem mais representa, né, a religiosidade aqui da nossa região, com certeza é o Padre Cícero, né? A religião é muito importante na nossa cultura, faz parte dos cearenses, sendo um fator de extrema importância na construção da identidade do nosso povo. Então, o cristianismo, quem crê em Cristo, Jesus Cristo, né, por isso chamado cristianismo, é a religião mais utilizada, mais escolhida aqui pelos devotos, né, da Igreja Católica. E hoje a nossa atividade sobre estudos regionais, vocês viram aí, nós conhecemos um pouquinho sobre o estado do Ceará, falamos um pouquinho sobre a religião, sobre a nossa música, sobre a nossa literatura, sobre o nosso humor. Então, a atividade de hoje vai ser vocês escreverem um pequeno texto. Não precisa ser um texto grande, não. Um pequeno texto falando sobre cada tópico desse, certo? Como é a nossa religião, como é a nossa música, a literatura, dar exemplos de humoristas, quais são os humoristas que representam o humor cearense. Então, um pequeno texto falando sobre esses 4 tópicos: a religião, a música, a literatura e o humor cearense, certo? E eu aguardo até o final do dia as atividades e qualquer dúvida estarei à disposição para tirar alguma dúvida, qualquer uma dificuldade eu estarei à disposição ao longo do dia. Tchau!